Bom dia, amados. Ontem eu estava pesquisando sobre esse capítulo e eu achei uma introdução bastante interessante. O articulista aqui, ele pediu para a gente assim, imaginar um cenário onde decisões importantes e urgentes precisam ser tomadas. Imagine você diante de algumas situações onde você tem algumas opções e você está perdido, não sabe o que fazer. Você analisa a primeira, você vê vantagens e desvantagens, a segunda opção da mesma forma, a terceira opção você dá uma olhada e parece que é um pouquinho melhor nesse aspecto, mas é pior naquele outro. E o que você faria se essa escolha, a escolha correta, sua vida dependesse disso? É exatamente o que acontece em 1 Samuel 23, irmãos. Eu gostei dessa pergunta desse pastor, né? Davi ele se encontra em uma situação exatamente assim, uma mistura de perigos eminentes, traições inesperadas, pressão do pessoal ali que acompanhava ele, né? Uma pressão constante, tomar decisões ali, ele precisa tomar decisões que poderiam custar vidas não só a dele, como daqueles que estavam com ele, como nós vimos, quase 600 pessoas, 600 homens, né? É um capítulo que revela como buscar a direção de Deus em meio às dificuldades, em meio ao caos, pode fazer e faz toda a diferença, né? Davi não é apenas um líder fugitivo, né? Aliás, ele não é apenas um fugitivo, ele é um líder, né? Enfrentando essa perseguição, né, implacável de Saul. Mas nesse capítulo a gente vê que, apesar da liderança dele, de todo mundo, as pessoas confiarem nele, Davi confia em Deus. Davi confia em Deus, na providência dele. Davi consulta a Deus. Davi, apesar de ser conhecedor de estratégias humanas, ele confia na resposta do Senhor. Apesar de ser um grande guerreiro, um habilidoso guerreiro, ele confia no Senhor. E como eu sempre falo, sempre quando eu estou preparando um estudo, eu amo isso porque, em primeiro lugar, o estudo ele age na minha mente, no meu coração. Eu quero que você também direcione para você. Faça perguntas como Davi fez ao Senhor. Então, nesse estudo de hoje, nós vamos aprender um pouquinho dessa importância, de como Davi. Você já se perguntou como Deus pode estar trabalhando nos bastidores da sua vida? Mesmo quando eu e você não entendemos o que está acontecendo, o Senhor está no controle de tudo, de todas as coisas. Uma das coisas que eu tenho aprendido e que tem me ajudado bastante é a importância de fazer perguntas. Eu sei que nem todo mundo gosta e a gente não tem que concordar com tudo, mas uma das coisas que o Pablo sempre fala e é interessante, e às vezes eu gosto de ouvi-lo falar, é porque
ele sempre fala da importância de nós fazermos perguntas certas, perguntas corretas, né? A pergunta que leve o outro a meditar. E nós vamos ver aqui que Davi ele faz perguntas diretas e o Senhor o responde de forma direta. Então vamos analisar um pouquinho juntos e aprendermos um pouquinho com o texto. E eu fico maravilhado, irmãos, da palavra do Senhor, porque todas as vezes que nós abrimos, o Senhor ele nos mostra algo diferente, o Senhor nos dá uma visão diferente. E é aquilo que eu sempre falo, que se cada um de nós formos preparar um estudo no mesmo texto, os irmãos verão com que nós teremos visões diferentes do mesmo contexto. E o Senhor nos ensinando de várias formas aquilo que Ele quer nos ensinar, aquilo que Ele quer que nós aprendamos a praticar. E uma das coisas que nós precisamos ficar gravada na nossa mente nesta manhã é que Deus, Ele orienta, Ele busca, Ele protege, Ele guia aqueles que buscam a sua vontade. Davi consulta o Senhor antes de agir, mostrando sua dependência de Deus, assim como nós precisamos mostrar nossa dependência de Deus para as tomadas de decisões importantes. Ele não age por impulso. Até poderia, porque ele é um homem bruto da lida, mas não. Ele busca a direção divina. E isso demonstra a importância de buscar ao Senhor em oração, na leitura da sua palavra, para que nós possamos discernir a vontade de Deus, aquilo como Ele quer que nós hajamos em cada situação, independente de qual seja, em cada situação. Não é isso que o versículo 2 está mostrando para nós do nosso estudo? Não fala que Davi consultou ao Senhor? Irei, devo ir e ferir estes filisteus? E é interessante, né, amados? Porque às vezes nós confiamos na nossa própria força, no nosso próprio conhecimento, naquilo que nós sabemos, naquilo que nós aprendemos ali a desenvolver, nas qualidades que nós temos, porque todos temos qualidades. E Davi também as tinha, mas ele consultou ao Senhor em primeiro lugar. Antes de tomar qualquer ação, ele fez aquilo que Mateus 6,33 nos orienta. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. É interessante muitas vezes como nós até temos o conhecimento do que devemos fazer, mas não fazemos. Buscai, pois, em primeiro lugar. Não é buscar depois que você já tomou a decisão, não é buscar depois que já desandou. É em primeiro lugar. É antes da tomada da sua decisão, é antes da sua ação, é antes de você fazer, decidir fazer. Porque quando nós não sabemos o que devemos fazer, precisamos fazer o que Tiago 1,5 nos ensina de forma muito clara.
Tiago 1,5 está falando para mim e para você que se eu e você necessitamos de sabedoria, precisamos pedir para o Senhor. Peça a Deus, que a todos dá mente. Ele não está falando aqui que ele dá para alguns, ele dá só para esse ou só para aquele, não está falando, ele dá a todos que buscam. Interessante é que não fala buscar conhecimento, fala buscar sabedoria. Porque a sabedoria, amado, vai nos ensinar a como que nós vamos utilizar as ferramentas que nós temos, o conhecimento que nós temos. Sabedoria. Buscar ao Senhor. Consultou Davi ao Senhor. A primeira ação que nós precisamos ter diante de toda e qualquer situação. Diante de toda e qualquer situação, buscar ao Senhor. Porque isso demonstra que eu e você, assim como Davi, temos confiança em Deus e no cuidado que Ele tem para conosco em toda e qualquer situação. Mesmo diante do perigo. Mesmo em circunstâncias de risco, Davi obedece a orientação de Deus. Ele obedeceu exatamente o que o Senhor falou. Desce, livra a cidade. Ele obedeceu e ele protegeu a cidade de Keila. É o que está falando aí no nosso versículo 5 de 1 Samuel 23. Ele desceu. Ele pelejou contra os filisteus. Isso, amados, demonstra fé e coragem. Confiando em Davi, confiou que o Senhor o sustentaria na batalha. Porque o Senhor mandou com que ele descesse, porque ele lhe daria a vitória. Então, mesmo diante de situações terríveis, doenças, problemas que a gente acha que é igual a muralha de Jericó, a palavra de Deus, ele fala assim, ó, só para você recordar, lembra quando nós estudamos Josué, lá no início, no capítulo 1 de Josué, versículo 9, que o Senhor está dizendo para ele, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é... Olha que fantástico. Olha que coisa maravilhosa. O Senhor teu Deus é contigo. O Senhor teu Deus é contigo. Então somente ser forte e corajoso. Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Por onde quer que andares. Então não importa o que estivermos passando, qual a situação que está diante de você, que está diante de mim. Não importa. Não importa os desafios que você visualiza, ou que você já está passando por eles, ou que você entende que a decisão trará.
Nós não aprendemos que no mundo nós teremos dificuldades, lutas, aflições, desilusões, tristezas. Mas o Senhor não declara para nós, em João 16:33, que nós precisamos ter bom ânimo, que assim como ele foi vencedor, nós também seremos nele. Mas tem de bom ânimo, eu venci e nele somos vencedores. Qualquer que seja a situação, não tente vencer, não tente lutar com as suas próprias forças. Não, não tente. Porque todas as vezes que você tentar, você vai se sentir sobrecarregado, cansado, exausto, sozinho, sozinho. E Romanos 8:31, ele fala que você não está sozinho. Eu não estou sozinho. Ele declara que se Deus está conosco, ou seja, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não importa, não importa qual luta seja, não importa o que, o que está se levantando contra, não importa qual seja a dificuldade, não importa o que for que aconteça, qual é a sua luta, não importa qual ela seja. Se o Senhor é por nós, não existe adversários que não serão derrotados. Não existe. Porque o Senhor, ele nos orienta em tudo que precisamos fazer e como precisamos fazer. É o que ele faz aí agora com Davi, no versículo 12. Deus revela a Davi que os homens de Keila o entregariam a Saul. Isso não apenas revela a onisciência divina, ou seja, que Deus, o Senhor nosso Deus, sabe e conhece todas as coisas, todas as intenções dos corações, mas também o cuidado de Deus, o cuidado que o Senhor nosso Deus tem de livrar os seus das armadilhas do inimigo. Davi consulta, amados, o Senhor, mais uma vez, e faz perguntas ao Senhor. Entregar-me-ão os homens de Keila a mim e aos meus homens? E a resposta do Senhor é: sim, vão entregar. Olha, o Senhor conhece a intenção dos corações. E o Senhor, ele livra. Sabe por quê? Hebreus 4:13 fala para nós que todas as coisas estão descobertas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Todas as coisas, tudo está descoberto. Não há segredo. Não há segredo diante do Senhor. Ele conhece tudo. Ele conhece tudo, todas as intenções do coração, tudo o que se passa
tudo que já se passou, tudo que vai passar na minha mente e na sua mente, o Senhor conhece. Como diz o versículo, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Ao contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Então o Senhor conhece. Ele sabia como as pessoas iriam agir para com Davi. E não é diferente com você, não é diferente comigo. Ele sabe como as pessoas vão nos tratar. Ele sabe o plano que as pessoas podem estar fazendo nesse momento, pensando em você. Porque todas as coisas estão descobertas diante dele. Isaías 46:10 fala que o Senhor, ele é Senhor tanto do fim como do princípio. Tanto do fim, amados, como do princípio. Todas as coisas estão latentes diante dele. É ele que anuncia o que há de acontecer desde a antiguidade. As coisas que ainda não se sucederam. Você acha, você acha que esse Deus não está cuidando de cada detalhe da sua vida? Tanto cuida, amados. Tanto nos livra. Tanto está interessado no nosso bem-estar. Que muitas vezes em algum momento que você poderia estar sentindo, o Senhor manda alguém, uma amizade, um amigo, para te dar uma palavra. E não foi diferente com Davi. O Senhor nosso Deus, amados, ele proporciona relacionamentos verdadeiros. Ele proporciona amigos verdadeiros. E Jonatas conforta Davi no deserto, fortalecendo-o em Deus. A verdadeira amizade é centrada no Senhor. E a verdadeira amizade traz ânimo e confiança no propósito de Deus para a sua vida. Versículo 16 está nos dizendo isso. Jonatas, filho de Saul, se levantou e foi se encontrar com Davi e lhe fortaleceu no Senhor. Verdadeiros amigos, verdadeiras amizades, a importância de termos pessoas em quem podemos confiar. Em quem podemos confiar. Provérbios 17:17 fala que o amigo, ele te ama independente da situação. Ele está contigo. Ele está contigo todo o tempo. Ele te apoia, ele te fortalece, ele te ajuda. Se necessário, ele te carrega. Ele faz aquilo que Gálatas 6:2 nos orienta, amados. Ele te ajuda a carregar a sua carga. A palavra de Deus em Gálatas 6:2 fala que nós
devemos de levar as cargas uns dos outros. Porque dessa forma nós estaremos cumprindo a palavra do Senhor. O verdadeiro amigo faz isso. Nos ajuda a carregar. Eu e você precisamos ter amigos que nos fortaleçam nos momentos que necessitamos. Momentos de angústias, momentos de tristeza, momentos em que nós não vemos saída. Mas chega um amigo e nos fortalece. Porque ele cumpre aquilo que está em Provérbios 17:17. Em todo tempo ele te ama. Em todo tempo, irmãos. Em todo tempo. E é necessário nós termos pessoas que façam isso conosco. É necessário. Porque Deus cuida de nós também através das pessoas, do próximo, dos nossos relacionamentos. Nós sabemos que a nossa confiança, ela está no Senhor, mas precisamos ter pessoas com que possamos contar. Precisamos ter pessoas com que precisamos contar. Mas, acima de tudo, precisamos saber que o Senhor nosso Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, amados. Nosso refúgio e fortaleza. E Davi sabe disso. E Davi entende isso. E Davi se refugia em Deus. Davi permanece em fortalezas no deserto, enquanto confia em Deus para a sua proteção. Essa dependência de Deus, amados, que Davi tem de Deus, nada mais é do que um reflexo da sua fé naquele que é o verdadeiro refúgio. Salmo 46:1 fala isso. Deus é nosso refúgio e fortaleza. Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Sei que você conhece, é um versículo muito conhecido, mas Mateus 11:28 fala que todas as vezes que nós nos sentimos cansados, exaustos, né, esguaridas nossas forças, né, sobrecarregados, entristecidos, o Senhor, o Senhor nos chama. Ele fala assim, ó, vinde a mim. Vinde a mim. Não há outro lugar, amados. Não há outro lugar melhor para nós estarmos, a não ser no centro da vontade do Senhor. No centro da vontade daquele que tudo pode e tudo faz ao seu favor. A palavra não fala que tudo nós podemos naquele que nos fortalece? Então, confie no Senhor. Se refugie nele como Davi. Não queira tomar as decisões pela sua própria sabedoria,
ou pelo seu próprio conhecimento, pela força dos seus braços. Busque no Senhor. Busque no Senhor. Porque em seu favor, em meu favor, o Senhor nosso Deus, amados, Ele frustra os planos dos inimigos. Aqueles que se levantam contra você, Deus frustra. Deus abate. Deus derruba, Deus termina com aquilo. Quando Saul se aproxima para capturar Davi, Deus intervém. Deus intervém, irmãos. É o que está falando aí no versículo 27 e 28. Davi, Saul consegue cercar aonde Davi estava. E com certeza, o exército de Saul era muito mais do que os 600 homens que estavam com Davi. Provavelmente, nesse momento, humanamente falando, não haveria saída. Morreriam. Saul conseguiria o seu intento. Mas Deus provém o livramento. Deus mandou os filisteus invadirem a terra, o reino. E vem um mensageiro e fala para Saul: olha, apressa-te e vem, porque os filisteus invadiram a terra e eles vão embora. E o Senhor livra dessa forma Davi e os seus. Interessante, né? Que eles ganham uma batalha sem sequer ter lutado por elas. Isso não te traz à memória algo que aconteceu lá no passado? Se você voltar aí a sua memória para relembrar lá em Êxodo 14. Êxodo 14, versículo 13 e 14. Você vai recordar o que Moisés, ou melhor, o que o Senhor fez, né? Através ali de Moisés. Moisés, ele fala para o povo não temer. Não temais, aqueitai-vos, e vede o livramento que hoje vos dará o Senhor. Porque os egípcios que hoje vedes, não mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. O mar abre, e os egípcios e os israelitas passam. E quando os egípcios vêm e na perseguição o mar se fecha. E o Senhor os livra. O Senhor frustra, amados, os planos. E pode ter certeza que no nosso dia a dia, na nossa luta, há pessoas maquinando mal contra você. Mas isso não está às cegas aos olhos daquele que tudo vê. A única coisa que eu e você precisamos, nós sabemos, mas precisamos praticar nesta manhã, é a obediência. Obedecer a palavra do Senhor. Agir de forma correta diante das situações. Não querer tirar vantagem de nenhuma situação. E isso
é uma coisa que fala muito, muito comigo, porque muitas das vezes, quando vou fazer alguma negociação, parece que já está intrínseco no coração humano o querer tirar vantagem. Quando você vê também que o outro quer tirar vantagem, você quer sobressair. E não tem. Seja obediente ao Senhor. Não pegue atalhos. Davi não usa de meios ilícitos para escapar de Saul, em momento algum, mas segue a orientação de Deus e espera no tempo certo. Nós precisamos ser obedientes ao Senhor e dependentes completamente dele, mesmo quando nós não entendemos as dificuldades pelas quais estamos passando. Quando o Senhor falou que o povo iria entregar Davi e os seus, ele não tomou nenhuma atitude contra o povo, ele não foi lá brigar com os líderes, ele não foi lá falar que ele tinha protegido eles e que agora ele tinha que proteger. Não, não, não. Nada disso. Isso não leva você a lembrar que muitas das vezes eu e você gostamos de exigir os nossos direitos? Eu tenho direito, eu fiz isso e aquilo. Davi não fez isso. Mesmo tendo, ele tinha direito. Ele poderia exigir, porque ele livrou a cidade. Às vezes você até realmente tenha direito. Mas se o Senhor falou saia, saia. Se o Senhor falou não faça, não faça. Se você sentiu no seu coração Deus falando, deixa isso para lá, deixa isso para lá. E confie naquele que pode suprir todas as suas necessidades. Porque aqueles que confiam, aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças. Renovam. Tem um novo ânimo. Não é o que está falando Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovam, se renovam. Davi esperava no Senhor. E se para essa espera você necessitar de paciência, peça ao Senhor. Peça ao Senhor. E Ele vai lhe dar. Se você puder, Hebreus, acompanhe, lê conosco. Hebreus capítulo 10. Lá no finalzinho, o versículo 36, ele fala que, com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Por que ele fala assim? Porque muitas das vezes
nós precisamos perseverar. Agimos como Deus falou com como deveríamos agir, mas queremos o resultado com muita pressa, para ontem. E às vezes não é isso que Deus tem reservado para nós naquele momento. Amados irmãos, nós estamos vendo a história de Davi. Davi foi ungido rei. E olha, ainda não chegamos no momento em que ele é rei. Olha, olha tudo que ele está passando para chegar a um objetivo final. E você acha que será diferente com você? Você acha que nessa caminhada para aquilo que o Senhor diz que fará na sua vida, você não terá luta? Você não terá desafios? Você não terá dificuldades? Se você achar assim, está sendo ingênuo. Está sendo ingênuo. O reino de Deus é conquistado com luta. Mas ele fala que bem-aventurado é aqueles que perseveraram, aqueles que perseveram. Não seja ingênuo. Assim como está sendo, nós estamos vendo aqui, estamos analisando a vida de Davi, a caminhada dele ao trono. Olha tudo que esse servo de Deus, aquele que a palavra declarou lá no passado, quando Samuel foi ungí-lo. O Senhor declarou a Samuel que ele escolheu um rei, que ele havia escolhido um segundo o seu coração. E olha, e mesmo o escolhido, olha tudo que ele tem passado. Olha tudo que ele está passando. Mas sempre, sempre, antes de tomar qualquer decisão, Davi consultava ao Senhor. Davi consultava ao Senhor. E o que isto nos ensina, irmãos, para nós finalizarmos? Nos ensina que sempre devemos buscar pela vontade de Deus. Devemos consultar ao Senhor em todas as decisões, confiando que Ele nos guiará no caminho correto, mesmo quando este caminho parecer difícil ou arriscado. Precisamos buscar pela vontade de Deus. Segundo lugar, nós não podemos apenas buscar. Nós precisamos confiar na resposta do Senhor, na sua soberania. Em tempos de perseguição, de lutas, dificuldade, podemos descansar na certeza de que Deus controla todas as circunstâncias, todas. E Ele frustrará os planos dos ímpios contra você, contra mim, assim como frustrou os planos daqueles que eram contra Davi. Mas a lição também, esse capítulo também nos ensina da importância de valorizarmos amizades verdadeiras, de termos verdadeiros amigos. Devemos cultivar relacionamentos, amados, que nos fortalecem espiritualmente. Alguém que você sabe que pode contar. Buscando amigos que nos incentivem a confiar e obedecer a Deus. Amigos que não te tirem do caminho, mas que te coloquem na presença do Senhor.
Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude nessa nossa caminhada. Nós não sabemos o tempo da caminhada, mas nós sabemos que temos um Deus que estará conosco todos os instantes dela. Tenha certeza disso. Então, somente busque sempre pela sua vontade. Confie nas suas respostas e saiba que Ele tem colocado pessoas na sua vida as quais você pode contar. As quais você pode contar. Que Deus nos abençoe nesta manhã. Que o Senhor nos dê condições de não sermos, de sermos fiéis praticantes da sua palavra. De não confiarmos na nossa própria força, mas nele. Porque nele nós somos mais que vencedores. Amém? Obrigado, amadas. Se alguma irmã quiser participar conosco, fique à vontade. Amém, querido irmão. Muito obrigada por essa palavra que enriquecedora que foi. Eu escrevi agora no grupo. Eu não vejo a hora de ouvir de novo para estudar um pouquinho melhor. Que o Senhor venha transbordar sobre a sua vida conhecimento e graça, que Ele venha realizar os desejos do seu coração segundo os propósitos dEle, e que pessoas olhem para você e vejam a essência de Cristo, sintam o cheiro suave do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a tua vida uma unção fresca de alegria. Um beijo na sua esposa, viu, querido? Ela é muito amada por nós, viu? Da sua família aí. Amém, eu agradeço, amada. Precisa ver a diferença que essa mulher tem feito na minha vida. Eu só estou aqui por causa dela. Ela é quem me sustenta em orações também. Obrigado. Deus seja louvado. Gratidão a ela por nos liberar por alguns momentos, né, o irmão. Deus seja louvado pela vida dela. E eu quero agradecer e dizer que eu vejo o Senhor em você. Glórias a Deus. Amém. Obrigado, amadas. A palavra é muito boa mesmo, seu Antônio. Realmente bem esclarecedora, né? E só para completar, assim, o senhor falou muito de amizade, né? De ter amigos. Na Bíblia fala, né? Que é amigos mais chegados que um irmão. Eu tenho uma amiga que é 37 anos, nós somos amigas. E assim, a intimidade, né?